Bem, nós vamos estudar nesta aula sobre o verbo. Verbo. Pense na quantidade de ação que você realiza todos os dias. Você acorda, você come, você escova os dentes, escovar. Você cozinha, você banha, você penteia, você limpa, você escreve, você liga. Ela que descobriu o mundo e sabe vê-lo do ângulo mais bonito. Canta e melhora a vida, descobre sensações diferentes, sente e vive intensamente, aprende e continua aprendiz, ensina muito e reboca os maiores amigos, faz dança, cozinha, se balança na rede e adormece em frente à bela vista. Despreocupa-se, pensa no essencial, dorme, acorda, conhece a Índia e o Japão e a dança haitiana, fala inglês e canta em inglês, escreve diários, pinta lâmpadas, troca pneus e lava os cabelos com shampoos diferentes, faz amor e anda de bicicleta dentro de casa e corre quando quer, cozinha tudo, costura, já fez boneco de pano e brinco para a orelha, bolsa de couro, namora e é amiga. Tem computador e rede para dois, gosta de eletrodomésticos, toca piano e violão, procura o amor e quer ser mãe, tem lençóis e tem irmãs, vai ao teatro mas prefere cinema, sabe espantar o tédio, cortar cabelo e nadar no mar, tédio não passa nem por perto, é infinita, sensível, linda, estou com saudades e penso tanto em você. Despreocupa-se, pensa no essencial, dorme, acorda. Então, nessa música aí da Marisa Monte, Gerânio, o que nós temos? Ela que descobriu o mundo. Por que ela descobriu o mundo? Ora, aí vem os verbos. Ela canta, ela dança, ela pinta, ela escreve, ela dança, ela cozinha, ela costura, ela vive, ela ama, ela descansa. Ela faz um universo de ações, ela é muito independente. A única parte da música que a gente percebe que ela tem necessidade de ser completada é quando ela diz quer ser mãe, procura um amor e quer ser mãe. Aí há a necessidade de ter uma outra pessoa. Fora isso, ela se completa totalmente. Por isso que lá no final se diz, ela é linda, é infinita. Linda por quê? Porque ela é vaidosa, é uma mulher, cuida, né? Ela lava os cabelos com shampoos diferentes, toca piano, mas troca pneu, pinta lâmpadas, cozinha, costura, faz suas próprias roupas, seus brincos. Ou seja, é uma moça extremamente independente, não tem espaço para tédio na vida dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa completa. É uma pessoa que espanta o tédio. Ela ouve música, ela prefere cinema a teatro, mas também vai ao teatro.
conhece a dança haitiana, ou seja, já foi ao Haiti. Então ela é uma pessoa que é infinita no sentido de que ela se completa, ela é plena na sua vida, né? É infinita, sensível, linda. Então essa música é muito interessante. Então todos esses verbos eles estão no presente, com exceção do verbo descobriu. Claro, ela descobriu. Então é uma ação totalmente completa, totalmente finalizada. Ela descobriu o mundo e sabe vê-lo do ângulo mais bonito. Canta e melhora a vida, descreve sensações diferentes, sente e vive intensamente. Aprende e continua aprendiz. Aprende e continua aprendiz. Ensina muito e reboca os maiores amigos, faz dança, cozinha, se balança na rede e adormece em frente à bela vista. Despreocupa-se, pensa no essencial. Dorme e acorda, conhece a Índia e o Japão e a dança haitiana. Fala inglês e canta em inglês. Escreve diários, pinta lâmpadas, troca pneus e lava os cabelos com shampoos diferentes. Enfim, a música é muito bonita. Então, o verbo todo no presente, indicando ações que ela repete costumeiramente e depois, como que a soma disso tudo, ela então descobriu. Ela sabe qual é o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Viver, nesse caso da música, viver sendo completo, não tendo espaço para o tédio, saber ler, saber escrever, saber pintar, saber cantar, saber amar, saber dormir, saber descansar e saber encarar a vida como quem leva com as próprias mãos, sem depender de ninguém, e assim é a felicidade. Os verbos são palavras que determinam as ações. Os verbos são as palavras que designam as ações praticadas pelo homem. Então aqui o conceito de verbo é o seguinte: verbo é a palavra que expressa um fato, uma ação, um estado físico ou psicológico, um fenômeno da natureza. Então, ação, quando tem alguém que realiza, penso, canto, realizo, apresento. Estado físico, eu digo assim, ele ficou doente, ficou, indica um estado. Ela continuou doente, também indica estado, não indicação. Então, verbo de ação, alguém realiza, pratica, se movimenta. A ação traz a ideia de movimento. Estado traz uma ideia de algo que fica parado, que fica fixo. Então, ela ficou rica, ela tornou-se calma, ela tornou-se mais calma. Esse tornou-se não indica a ação, esse tornou-se não indica ação, indica estado, tá? E fenômeno da natureza, né? Choveu, relampejou, ventou, nevou, não são ações, são fenômenos da natureza. Então o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo é a palavra que mais tem flexão. O que significa flexão? Ele tem variações. Para começo de conversa, vamos conjugar, por exemplo, o verbo cantar. Vamos conjugar? Certo, conjugar. Em que tempo? Aí eu vou ter que dizer. Vamos lá, vamos presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Sabe quando eu digo canto, cantas, canta, cantamos, cantais e cantam? Sabe o que está aqui envolvendo? Além do presente, que é a flexão de tempo, o verbo está variando em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, eles, ela, elas. Então, eu canto,
Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, quando se fala tu canta, o que está acontecendo aqui? Gramaticalmente está havendo um desvio gramatical, está havendo um desvio de regra, porque canta é uma flexão de terceira pessoa e tu é um pronome de segunda pessoa. Além do tempo presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e futuro do presente, futuro do pretérito, nós temos ainda a variação de modo. O verbo ele tem 3 modos. O que significa o modo? O modo é a informação que diz respeito. O modo tem a ver com a intenção do falante ou do escrevente em relação à ação do verbo. Se a intenção do falante ou do escrevente é indicar com o verbo um fato real, um fato concreto, um fato no presente, no pretérito ou no futuro, ele usa o modo indicativo. É o modo maior, é o modo que tem mais tempos, expressa fatos concretos, reais, no tempo ou do presente, do pretérito, em um dos 3 tipos de pretérito, ou do futuro, nos seus 2 tipos também. Se a intenção do falante ou do escrevente é indicar uma ação duvidosa, hipotética, ele vai usar o modo subjuntivo. E se a intenção é indicar uma ordem, ele vai usar o modo imperativo. O modo tem a ver com a intenção do falante com relação à ação do verbo. Vou repetir. O modo tem a ver com a intenção do falante ou do escrevente, aquele que escreve, em relação à ação do verbo. Se eu tenho uma intenção de indicar uma ação que é real, uma ação que vai acontecer, uma ação que acontece, o que aconteceu, uma ação que está próxima do fato real, eu vou usar o modo indicativo. Se eu tenho a intenção de indicar que o verbo traz uma ideia duvidosa, traz uma ideia de hipótese, traz uma ideia provável, eu vou usar o modo subjuntivo. Se eu estou dando uma ordem, se eu tenho a intenção de, na ação do verbo, indicar uma ordem, eu vou usar o modo imperativo. Cada um desses modos tem suas particularidades. O modo mais extenso é o modo indicativo. Ele tem os seus tempos. Quais são os tempos do modo indicativo? O presente, o pretérito, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Então, basicamente, a gente tem 5 tempos. Ou, basicamente, nós temos 6 tempos, o modo indicativo. O modo subjuntivo tem basicamente 3 tempos, que é o presente do modo subjuntivo, que é feito com o auxílio da palavra que, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é feito com o auxílio da palavra se, e o futuro do subjuntivo, que é feito com o auxílio da palavra quando. O imperativo não tem tempo, ele só tem a forma afirmativa e a forma negativa. Com relação ainda à flexão do verbo, então eu falei, são 5 flexões: flexão de tempo, flexão de pessoa, flexão de número, flexão de modo e flexão de voz. O verbo ele pode variar na voz, porque a gente tem 3 vozes do verbo. A voz ativa, quando o indivíduo que realiza a ação. Voz ativa, por exemplo, eu falo, o verbo está na voz ativa, porque o eu pratica a ação. Quando eu digo, eu escrevo a carta, escrevo, ou eu escrevi a carta, eu escreverei a carta. Não importa o tempo do verbo,
A voz desse verbo é ativa. Agora, se eu digo a carta será escrita por mim, qual é a voz do verbo aqui, da estrutura? Aqui no caso nós não temos só um verbo, a gente tem uma locução verbal que é será escrita. Qual é a voz dessa locução verbal? Ela é passiva, porque quem é o sujeito da estrutura verbal? A carta. E ela pratica a ação ou ela sofre a ação? Ela sofre a ação. Então aqui nós dizemos que essa voz é passiva. Um dado muito importante é que nós só vamos ter voz passiva quando na voz ativa eu tiver um verbo transitivo direto. Gravem isso. Eu só terei voz passiva quando na voz ativa eu tenho um verbo transitivo direto. E a voz reflexiva é quando o indivíduo que pratica a ação, ele também sofre a ação. Quando eu digo eu me cortei, eu penteio os meus cabelos. Então, o indivíduo que pratica a ação, ele também sofre a ação. O que significa, gente? Sofrer a ação. A ação vem para ele, tá bom? Eles se abraçaram. Em que voz está o verbo? Voz reflexiva. Por quê? Porque esse eles, que é o sujeito, tanto realizam quanto recebem essa ação. O que eu falei ainda há pouco? Que eu só posso ter voz passiva quando na voz ativa eu tiver uma frase em que o núcleo verbal dela é um verbo transitivo direto. Porque na voz ativa eu tenho uma estrutura. Qual é? Sujeito, verbo e seu complemento. Eu digo assim, eu escrevi a carta. Quando eu tenho essa estrutura, vamos analisar essa frase sintaticamente. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda os termos da oração. Quem é o que, faz o que, se quem realiza, o que faz, esse verbo pede complemento, que tipo de complemento, é uma análise dos termos da oração. Então, quando eu digo assim, eu escrevi a carta, nós temos quem realizou? Eu. Esse eu é chamado de, sintaticamente, ele é chamado de sujeito. Quando eu tenho o sujeito, o que resta é chamado de predicado. Vamos gravando esses termos. Então, numa frase, eu tenho basicamente dois termos essenciais, sujeito e predicado. Identificando o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Então, eu escrevi a carta. Sujeito, eu. Escrevi a carta é o predicado. Ok, vamos lá. Eu escrevi o que? A carta. A carta é o complemento do verbo escrever. Se eu simplesmente chegasse para vocês e dissesse assim, eu escrevi, você me perguntaria o quê? Então esse verbo ele não tem significado sozinho, ele precisa de um complemento. Como esse complemento vem sem preposição, a gente diz que ele é um verbo que se movimenta para o seu complemento de uma maneira direta, sem preposição. Por isso que a gente diz que ele é um verbo transitivo direto. Quando a gente leva essa frase para a voz passiva, o objeto direto ele se transforma em sujeito paciente. Ele vai para o início da frase. Vai haver uma mudançazinha aqui no verbo, que depois eu explico para vocês. E o sujeito ele se torna o agente da voz passiva. O sujeito ele vai mudar de nomenclatura. Ele vai passar a ser um termo chamado de agente da voz passiva. Então, voz ativa, eu escrevi a carta. Voz passiva, a carta foi escrita por mim. Lembra que eu falei que ia haver uma mudançazinha no verbo, quando a gente mudou da voz ativa para passiva? Que mudança é essa? Olha, eu escrevi a carta. Escrevi. Pense só essa que é o verbo da frase. Escrevi é o verbo da frase. Então pense nele. Escrevi. Está em que tempo? Pretérito perfeito. Eu escrevi a carta. Ação totalmente realizada, concluída. Quando a gente vai levar o verbo para a voz passiva, a voz passiva é caracterizada por uma estrutura, uma locução verbal, em que o verbo principal ele vai para o particípio, o verbo principal vai para o particípio,
E o verbo auxiliar é o verbo ser, e ele vai estar no mesmo tempo que o verbo principal. Então, na voz passiva, a gente tem que ter obrigatoriamente uma estrutura, uma locução verbal, em que eu tenho o verbo auxiliar, ser, e o verbo principal no particípio. O verbo ser, ele vai ter o mesmo tempo do verbo principal da oração na voz ativa. Então, eu escrevi a carta, escrevi, pretérito perfeito. Então, a carta, qual é o pretérito perfeito do verbo ser? No caso de a carta, que é terceira pessoa, a terceira pessoa do singular do verbo ser no pretérito perfeito é foi. Então, a carta foi escrita por mim. Se eu digo assim, eu escrevo a carta, como é que fica essa frase na voz passiva? A carta é escrita por mim, porque eu escrevo, qual é o tempo do verbo? Presente. Então, quando a gente leva para a voz passiva, esse tempo vai para o verbo ser. Então, a carta é escrita por mim. Existe uma classificação dos verbos, a classificação morfológica. A classificação morfológica dos verbos é: verbos regulares, são aqueles cujo radical não vai sofrer variação em qualquer tempo e em qualquer modo, e em qualquer pessoa, simplesmente o radical não muda, qualquer que seja a flexão dele. Então a gente tem a grande maioria dos verbos: cantar, vender, amar, trabalhar, viajar, são verbos regulares, porque o radical, que é aquela parte mais importante dele, não vai sofrer variação. Os verbos irregulares são aqueles em que o radical vai sofrer variação em alguma pessoa, em algum modo do verbo. Por exemplo, vamos imaginar aqui o verbo valer. O verbo valer, o radical dele é até o L, porque o E é vogal temática, o R é desinência de infinitivo, então valer. Mas quando eu conjugo logo no presente, na primeira pessoa, eu digo eu valho. Eu valho. Um LH aí entra no jogo, que não estava no radical do verbo no infinitivo. O verbo é valer. Então eu valho, aí volta para o radical. Tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis, eles valem. O pretérito perfeito foi eu vali, tu valeste, ele valeu, nós valemos, vós valestes, eles valeram. Eu valia, eu valerei. O verbo, ele variou em uma pessoa, o eu do presente. Esse eu do presente, ele vai influenciar todo o presente do modo subjuntivo que deriva dele. O presente do modo subjuntivo deriva do presente do modo indicativo. Então, se eu digo eu valho, então o presente do modo subjuntivo vai ser que eu valha, que tu valhas, que ele valha, que valhamos, que valhais, que eles valham. Que eu valha, que tu valhas, que ele valha, que valhamos, que valhais, que valham. Por isso que tem aquela expressão, né? Valha-me Deus. Ou seja, é como se a pessoa estivesse clamando que Deus valha por ela, né? Ou seja, venha ao meu socorro. Bem, outros exemplos. O verbo fazer. Qual é o radical do verbo fazer? É até o Z, né? É faz. O E é vogal temática, o R desinência de infinitivo. Mas logo na primeira pessoa do singular, eu digo eu faço. Consequentemente, todo o presente do subjuntivo, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que façamos, que façais, que eles façam. Aí as outras pessoas do presente vão seguir o radical. Eu faço, aí tu faz. Tu fazes, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Existe uma quantidade significativa de verbos irregulares, é muito importante conhecê-los. É o verbo ver, o verbo escrever, o verbo perder, o verbo trazer. O verbo trazer, eu trago. Tu trazes, ele traz, nós trazemos. São verbos que têm o radical mudado em alguma pessoa e em algum modo. São verbos irregulares. Relação dos verbos irregulares. Faço muito questão de falar porque é muito importante saber conjugá-los. O verbo ver, o verbo abrir.
o verbo trazer, o verbo pôr, e seus derivados, compor, repor, dispor, o verbo ver, o verbo trazer, acho que eu já falei, o verbo perder, são verbos irregulares. Existem os verbos anômalos, são 2 verbos que têm esse nome feio, que eu nunca gostei de falar, mas eu tenho que falar aqui porque a nível de informação, são 2 verbos altamente com problemas no seu radical, ou seja, o radical varia muito nas pessoas e nos modos. Então, são 2 apenas, é o verbo ser e o verbo ir, que são verbos que muito variam. Inclusive, o verbo ser e o verbo ir se coincidem em alguns tempos. Por exemplo, o pretérito perfeito do verbo ir é o mesmo do verbo ser. Pretérito perfeito do verbo ser: eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito perfeito do verbo ir: eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. É o mesmo. Como é que eu vou saber? Ora, pelo significado da frase. Uma coisa é eu fui uma criança feliz. Aqui é o verbo ser. Outra coisa é eu fui à praia. Aqui é o verbo ir. Tem que ter muito cuidado. Além de outros tempos. Além do pretérito perfeito, em que o verbo ser e o verbo ir têm a mesma estrutura de escrita, o pretérito mais que perfeito também. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Que aqui eu estou conjugando no pretérito mais que perfeito o verbo ser e o verbo ir. Eles também têm a mesma escrita. Perceba que eles foram, pretérito mais que perfeito, é a mesma escrita do eles foram, pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Como que eu vou saber a diferença do pretérito perfeito para o pretérito mais que perfeito? Para o pretérito mais que perfeito? Pela frase: eles foram embora. Pretérito perfeito. Então, com relação a verbo, gente, o texto é fundamental para compreender em que tempo ele foi conjugado. Então, é muito importante vocês terem essa noção dos tipos de pretérito. Existem os verbos defectivos, que são verbos que não apresentam todas as flexões, e os verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles que vão apresentar 2 particípios. Normalmente eles são regulares quanto ao radical, mas eles têm essa particularidade, eles apresentam 2 particípios, por isso que eles são chamados de verbos abundantes. Por exemplo, o verbo aceitar, ele é regular quanto ao radical: eu aceito, eu aceitarei, eu aceitava, eu aceitaria, se eu aceitasse, quando eu aceitar. Se você conjugar o verbo aceitar em qualquer tempo e modo, ele vai ter o mesmo radical. Mas ele tem 2 particípios: aceito e aceitado. Imprimir, imprimido e impresso. Expressar, expressado e expresso. O verbo trazer, ele não é abundante. O verbo trazer, ele só tem uma forma de particípio, é trazido. Então, quando alguém diz eu tinha trago o livro, não está correto. Eu tinha trazido o livro. O particípio do verbo trazer é apenas o verbo trazido. Quando eu uso uma forma e outra desse particípio, bem, o particípio menor, ele é chamado de particípio de origem latina, ele é o menor. Então, por exemplo, quando eu tenho o verbo aceitar, o aceito é chamado de particípio irregular. E o aceitado é chamado de particípio regular. Por que se diz isso? Porque a regra fala que com os verbos que terminam pela primeira família de palavras, ou seja, com o AR, os verbos formam o particípio com ado, com a terminação ado. Essa é a terminação regular do particípio dos verbos de primeira família de palavras.
ou seja, os verbos que terminam em AR. Os verbos que terminam pela segunda família de palavras, ou segunda família de verbos, ou segunda conjugação, que é o ER, eles formam o particípio em ido. E os verbos que terminam pela terceira família de verbos, que é o IR, eles também formam o particípio em ido. Então, AR, ado, ER, IR, ido. Se o verbo termina em qualquer uma dessas terminações, né, dessas famílias, AR, ER, IR, e ele não tiver o particípio com uma dessas formas, nem ado nem ido, eu digo que o particípio é irregular. Então, por exemplo, quando eu tenho o verbo expressar, a forma expressado é o particípio regular. Expresso é o particípio irregular. Quando eu tenho benzer, benzer, né? Particípio regular, benzido. Particípio irregular, bento, bento. Você tem o verbo entregar, particípio regular, entregado. Particípio regular, entregue. Ok? Quando que a gente vai usar um ou outro? Gente, existe uma regrazinha aqui, tá? As coisas não são usadas indistintamente. O que é indistintamente? Posso usar um ou outro? Não. Quando que eu vou usar o particípio regular? Eu vou usar o particípio regular quando a forma estiver na voz ativa e o verbo auxiliar for o verbo ter ou o verbo haver. Por exemplo, o gerente tinha aceitado a proposta. Voz ativa, o gerente que realizou a ação. Então, olha como eu tenho aqui o verbo auxiliar ter. Então, o gerente tinha aceitado a proposta. Agora, se eu inverter, eu digo a proposta foi aceita pelo gerente. Então, na voz ativa, a gente vai ter a estrutura verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio regular. E na voz passiva, o verbo auxiliar vai ser o ser, tá bom? Vai ser o ser e o particípio vai estar na forma irregular, tá ok? Então, os alunos tinham entregado a prova. A prova tinham, né? A voz ativa é, olha, aquela coisa que eu falei ainda há pouco, na conversão da voz ativa para a voz passiva. Os alunos tinham entregado a prova. O verbo auxiliar aqui é o tinham. Qual é o tempo dele? Pretérito imperfeito. Então vamos levar esse pretérito imperfeito para o verbo ser na voz passiva. Então, as provas eram entregues pelos alunos. O pretérito imperfeito do verbo ser é a forma eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, pessoal, nessa primeira parte da aula do verbo, eu falei das flexões dele, que são a variação de tempo, a variação de modo, a variação de número, a variação de pessoa, a variação de voz. Então, essas variações todas formam essa informação sobre como o verbo se comporta na frase, das diversas maneiras, tá?